Por que o presidente Arthur Lira não fez isso no início de setembro? Porque se ele tivesse criado a comissão naquela oportunidade, não teria o voto dos chamados bolsonaristas. O que aconteceu aqui no Brasil nas eleições foi um desastre. E o Valdemar da Costa Neto não passa de um caciquezinho partidário de quinta categoria que transformou o PL numa empresa de eleger centrista. Eu sei que qualquer um que entenda um pouco de política e não é um completo alienado sabe que quem venceu essas eleições foi o centro-esquerda. Porém, muito dessas pessoas que votaram nesses candidatos de centro, centrão, ou seja, esquerda, o fizeram por indicação de algum outro político. Muitas vezes, no caso, Bolsonaro, Caiado ou até mesmo de influenciadores que se dizem de direita, mas todos nós sabemos que não são de direita, são apenas massa de manobra. Ou seja, esses eleitores votaram errado achando que estavam fazendo o certo. Notando a força das redes sociais e vendo por um lado positivo, a tendência é que essas pessoas, vendo que foram enganadas ou foram induzidas ao erro, cada vez mais se informarem por canais sóbrios que mostrem quem é realmente de direita e quem é de direita travestida. Talvez você que esteja me vendo esteja revoltado, e com razão. Porém, você tem que entender que as pessoas, na sua maioria, não têm tempo de ficar acompanhando as redes sociais, não têm tempo de fazer um estudo sobre política. Elas trabalham para cuidar das suas vidas, chegam em casa à noite, muitas vezes já com sua mente cansada, e vão ali dar uma olhadinha nas notícias. Então não dá para exigir que essas pessoas tenham o mesmo discernimento aprofundado e consiga distinguir o que é certo, o que é errado, o que é direita e o que é falsa direita. Para eles é tudo a mesma coisa, porque eles não têm tempo para pesquisar, para se informar com profundidade. O certo são as pessoas que têm tempo de estudar, tempo de pesquisar, saber quem é quem, colher todas as informações e levar para as pessoas que não têm tempo de fazer isso. E veja bem, como eu já disse, muitos votaram em candidatos do sistema porque Bolsonaro pediu, porque Caiado pediu, porque alguns influenciadores os induziram a fazer isso. O que realmente essas pessoas queriam era ter votado em um candidato de direita, mas de certa forma elas foram enganadas, induzidas ao erro. Nós ainda não temos no Brasil uma política de direita eleita, porém nós temos um povo de direita e que basta que surja candidatos realmente da direita para esse povo poder escolher. O sistema, vendo esse levante do povo de direita do Brasil, acaba se tornando cada vez mais opressor e ditatorial, e é por isso que eles querem censurar a internet. Depois dos resultados das eleições, muitos disseram: desisto, não dá mais, o Brasil não tem jeito. Mas é como eu sempre digo, sempre fica mais escuro antes do amanhecer. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Me pediram para fazer uma análise desse vídeo do Sebastião Coelho, que para mim seria um forte nome para o Senado em 2026. Vamos ver o que ele fala aqui e logo em seguida eu comento. Passadas as eleições, pensávamos que hoje teríamos um início de reconciliação nacional com a votação do projeto de lei acerca da anistia em relação ao 8 de janeiro. Mas o que faz o presidente da Câmara dos Deputados? Cria uma comissão especial que terá prazos, ritos, ou seja, não votará neste ano de 2024. Por que o presidente Arthur Lira não fez isso no início de setembro, quando a CCJ começou a tramitar esse processo e o deputado Rodrigo Valadares apresentou o seu relatório? Puro cálculo político. Porque se ele tivesse criado a comissão naquela oportunidade, todos eles que hoje se gabam de que, olha, o Centrão, o Centro foi o vencedor das eleições, não teria o voto dos chamados bolsonaristas. O que eu venho falando aqui o tempo todo, o que me deixa mais chateado, é que todo mundo, assim, que acompanha a internet mesmo, sabia que isso ia acontecer. Iam fazer o trato com o Centrão, iam ter o voto dos bolsonaristas, assim como eu falei no começo do vídeo, que os bolsonaristas foram enganados, o povo patriota foi enganado. Assim que passasse as eleições, tudo ia voltar como era antes. Combinar com
Centrão combinar com corruptos, você não vai ter nada em troca. Olha, é chovendo molhado, até cansa falar isso o tempo todo. E é exatamente isso que aconteceu, como o Sebastião comentou aqui, e o Sebastião, se for concorrer ao Senado, teria o meu voto. O que me deixa mais triste, gente, é o canguru de bigode, é a infantiloide, é o próprio Bolsonaro induzir o povo ao erro. A pele da anistia foi usada, apoia aqui os candidatos. Se a gente vencer, a gente vai com essa pele da anistia aí. Então vamos votar em quem o Bolsonaro tá falando, o canguru de bigode, a infantiloide lá. O problema, o Bolsonaro tem milhões de seguidores. O canguru de bigode também, a infantiloide também, e muitos outros também. Bolsonaro tem razão, Bolsonaro... Olha isso, gente. Eu não sou ninguém. Mas, tá na cara, né? Todo mundo viu o que tá acontecendo. A gente já sabia que isso ia acontecer. Quando no começo do vídeo eu falei que fomos enganados, foram assim, o povo, né? Eu não fui enganado, mas eles enganaram o povo, induziram o povo a votar em candidatos do Centrão, encher o Brasil. O Brasil foi tomado pelo Centrão com a intenção de estar colocando pessoas de direita. E quem fez essa maracutaia, quem enganou o povo, foi o próprio Bolsonaro, foi canguru de bigode, foi esses apoiadores, que eu nem conheço muito porque eu não sigo muitos, conheço meia dúzia. Ou seja, o povo foi induzido ao erro, achando que estava votando no pessoal de direita. E daí, como eu comentei no começo do vídeo, se por um lado isso é ruim, você tem que entender qual foi a real intenção do povo. A real intenção do povo foi o seguinte: existe uma burrice aí também, tá? Uma gadice e uma burrice, tá? Por quê? Porque acreditou no xadrez 5D, né? Como que eles falam aí, no intergaláctico, aí, na estratégia intergaláctica. O povo acreditou, mas pelo povo mesmo, se você pegar no fundo do sentimento dessas pessoas, eles querem uma pessoa de direita. E é isso que me deixa otimista, que mesmo errando, eles erraram tentando fazer o certo, ou achando que Bolsonaro sabia o que estava fazendo. Eu sou de direita, eu gosto de pessoa de direita, mas como o Bolsonaro está falando, eu vou seguir o Bolsonaro, eu vou seguir o estrategista lá das galáxias, o canguru de bigode. O Salles estava falando, todo mundo estava falando, né? Mas eles preferem ainda, porque o Bolsonaro criou uma aliança muito forte com o povo. Com razão, ele é o líder da direita maior no Brasil. Queira ou não, perdeu a força? Lógico que perdeu. Mas ainda ele arrasta multidões. O que ele fala, as pessoas seguem. Você vai na rede social desse povo, meu Deus do céu, a idolatria é uma coisa... Olha, a pessoa que é idólatra do Bolsonaro e se diz cristã ou se diz pessoa de Deus, está em contradição. Porque você não pode idolatrar as pessoas como esses falsos... Para mim é falso cristão. Qualquer pessoa que idolatra a outra é falso cristão. Então você tem que decidir. Ou você idolatra o Bolsonaro, ou você se diz cristão. Para ser as duas coisas não dá, tá? Mas eu sei como o povo é, sabe? O povo fala muito de Cristo da boca para fora. Isso é normal. Estou acostumado com isso. Mas o que eu vejo de otimismo é que até esses idólatras, até esses gados votaram achando que estavam fazendo a coisa certa. E se você pegar no fundo da intenção deles, sempre foi colocar alguém de direita. Como eu falo, o que a gente precisa é criar um mecanismo para levar a informação correta para essas pessoas. Olha, Nunes não é de direita. Nunes é um tranca-rua. Nunes é centrão. Nunes é contra o Bolsonaro. O Nunes falou, não, o Bolsonaro é o líder da direita. E o Bolsonaro usou essa fala do Nunes, né? Não, o Nunes falou que é o Tarcísio, mas o Bolsonaro em primeiro. É a mesma coisa que eu falar pro meu filho, falar assim, Papai Noel vai te dar um iPhone 16. Eu sei que não existe Papai Noel, meu filho sabe que não existe Papai Noel, e no final a gente sabe que ninguém vai ganhar iPhone 16 porque não tem dinheiro para comprar. Olha, o Bolsonaro é o líder da direita, em 2026 é ele. Porque ele sabe que não vai ter Bolsonaro. Assim como eu sabia, e meu filho sabia que não ia ganhar o iPhone do Papai Noel, porque o Papai Noel não existe, o Bolsonaro não vai se candidatar, sabe disso, o Nunes sabe disso, mas ele engana o povo. É tão infantil quanto acreditar nessas coisas. E o povo não consegue entender essa enganação, até infantil, cara.
Se você pegar qualquer pessoa sensata, ela vai falar, não, tá errado, gente. O Centrão é esquerda. Você não vota no Centrão, você não negocia com o Centrão de forma alguma, porque você vai trocar a sua honra e não vai ganhar nada em troca, como aconteceu. Acabadas as eleições, PL da anistia, e o Lira fez tudo cronograma. Ele sabia quando poderia começar, quando poderia terminar, quando ganharia os votos dos bolsonaristas. Ganhei o voto? Ganhou. Ó, segunda-feira já começou o chicote estralar, meu amigo. É ação contra o Bolsonaro, é a PL da anistia que não vai ter mais, é o Pacheco falando que vai apoiar o Lula. Cara, passou as eleições, a merda começou a feder. Os ratos começaram a sair durante as eleições, os ratos estavam todos escondidos no bueiro. Olha, cidade linda, não tem ratos. Passou as eleições, meu amigo, chicote estralou. Povo, beleza, o povo, como eu disse, não tem tempo para pesquisar, tem que trabalhar, cuidar da família, pagar um monte de conta. Chega em casa cansado, a mente cansada, vai dar uma olhada na notícia ali, pega tudo muito superficial. Entendo o voto errado do povo, eu entendo, falta de informação, né? O meu povo perecerá por falta de informação. O que me deixa chateado é pessoas que têm a informação, daí eu fico me questionando. Eles fazem isso por dinheiro, fazem isso por maldade, ou fazem isso porque são mais burros? Porque a pessoa que não tem a informação, ela não é burra, ela apenas não tem informação. Esses influenciadores que têm a informação, ou eles são burros mesmo, que não conseguem enxergar, ou eles são maldosos, estão ganhando um cascalho para agir dessa forma. Passar para esse vídeo do Paulo Cogos aqui, que eu já tô com o cabelo quase igual o dele já. Vamos só ouvir o que ele fala. O Paulo Cogos, ele é libertário, né? Eu tenho meu pé atrás com o libertarianismo, porque eu acho que é muito maluco, não dá certo também, mas as ideias deles são as mais próximas da minha. O que aconteceu aqui no Brasil nas eleições foi um desastre. Eu sei que o site Poder 360 foi lá dizer que a direita foi vitoriosa nas eleições porque conquistou a maior parte dos municípios. Isso é mentira, nós não temos direita no Brasil. Infelizmente, aquela frase dantesca que o Lula falou, comemorando a sua hegemonia ditatorial de esquerda, é verdade. Não teve praticamente nenhum direitista nas capitais, nem nas cidades acima de 200 mil habitantes. O que aconteceu é que nós voltamos à velha estratégia das tesouras. Nós tínhamos a possibilidade de nos libertar dessa estratégia das tesouras com a extrema-direita. A extrema-direita, e eu sou de extrema-direita, é a única solução. Agora nós voltamos a ter o esquerdismo escancarado, aí, Boulos, PT, esse tipo de coisa, e aquela centro-esquerda que finge que é direita, o PSD, que é o partido que mantém o Xandão no poder, etc., que foi o grande vitorioso aí das prefeituras. Mais uma vez eu afirmo, se o Centrão foi o grande vitorioso dessas eleições, se deu muito por conta de Caiado, Bolsonaro e influenciadores. Não foi o povo que foi por livre e espontânea vontade, vamos votar no Centrão, não. Prefeituras, e foi lamentável. E o Valdemar da Costa Neto não passa de um caciquezinho partidário de quinta categoria que transformou o PL numa empresa de eleger centristas. Ele colocou 2 ou 3 puxadores de voto ali e botou um monte de gente do Centrão. E aí o que eles fazem? Eles colocam ali a força do nome do Bolsonaro, que por ter sido um bom presidente tem muita força no seu nome, mas ao mesmo tempo, como ele está achacado, chantageado, eu não posso entrar em detalhes, ele não pode apoiar nomes de direita de verdade. Então o Bolsonaro fica se ajoelhando diante de uma porcaria de um cacique partidário, não é nem por culpa dele, é porque você sabe como é que funciona no Brasil, não tem justiça. Não, eu já discordo. Mas aí é uma visão pessoal de cada um. Eu tenho a minha visão. Se eu estou num lugar onde eu estou sendo chantageado, eu saio desse lugar. Eu fujo. Ele fala aqui, né? Por ele, o Bolsonaro nem teria voltado do Brasil. Mas mesmo voltando para o Brasil, ainda dá para o Bolsonaro pedir um asilo na embaixada da Hungria, para a Argentina. O que não é cabível o Bolsonaro ficar do lado do Valdemar, induzindo o povo a colocar esse tipo de gente no poder. É difícil achar uma lógica nisso. Você está entregando o Brasil para políticos que estão mantendo os presos do 8 de janeiro, que vão tentar censurar a internet. Poxa, daí, Bolsonaro, daí você está se sujando também. A melhor coisa que você faz, voltou pro Brasil, não era para voltar. Pede asilo numa embaixada aí, cara. A melhor coisa que faz.
Eu vou ficar aqui perto dos traficantes, vamos supor, né? Eu vou na favela ficar do lado dos traficantes. Pô, a polícia vai subir lá e não vai perguntar se você é traficante ou não. Ela vai meter bala em todo mundo. A mesma coisa, Bolsonaro. Se você ficar do lado desse povo, desses políticos corruptos, diga com quem andas, eu te direi quem és, não é assim? Nós estamos numa ditadura judiciária, não tem muito que o Bolsonaro possa fazer. Ele devia ter ido embora do país quando podia. E agora fica o Valdemar da Costa Neto tentando deslegitimar a direita de verdade para tentar consolidar o nome dessa falsa direita. Essa falsa direita que aceita aquela fraude, que nós não podemos também entrar em detalhes, né? Afinal, nós vivemos numa ditadura. Não podemos falar disso, não podemos falar de outras coisas erradas que tem por aí. Agora, sim, a extrema-direita é a única que tem coragem, é a única que enxerga a verdade de que nós estamos vivendo num circo fruto de fraudes. Que ele disse o que todo mundo já sabe, com um toque de proteção ao Bolsonaro. Cara, eu acho que a pessoa que mais protege o Bolsonaro sou eu, porque eu protejo o Bolsonaro, não só eu, né, mas tem alguns que protegem. Com a verdade, gente. Se você falar assim, Bolsonaro é vítima, ele é vítima, mas ele tem pra onde correr, cara. Quem não tem pra onde correr, quem tá preso. Quem não tem pra onde correr são pessoas comuns, que não conseguem ir pros Estados Unidos. O Bolsonaro não consegue porque não tem passaporte, mas o Milei, você acha que o Milei não vai aceitar o Bolsonaro? Vai pelo Paraguai, cara. Vai pra uma embaixada e já era. Então o Bolsonaro não precisa fazer o que está fazendo. Não precisa. Mas eu vou ser muito sincero pra vocês, tá? Eu não tô na cabeça das pessoas, não estou na cabeça do Bolsonaro. Mas agora ele quer emplacar a Michele Bolsonaro como senadora pelo Distrito Federal. A família toda, cara. Isso numa empresa privada seria praticamente um nepotismo. Bolsonaro, sabendo da força política que tem, tá emplacando todo mundo da família na política, meu. Todo mundo. Mas tá certo, porque você tem que colocar alguém de sua confiança. As pessoas podem até ser da confiança do Bolsonaro. E eu vou dizer até mais, eu gosto da Michele, viu? Talvez eu até votaria na Michele. Mas eu não sei se é o certo, tá? Porque no Carlos Bolsonaro, sem chance. Eduardo Bolsonaro, sem chance. Flávio Bolsonaro, sem chance. Aquele outro lá, que se candidatou a vereador, se não me engano em Angra, eu não sei qual que cidade que foi. Não dá, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele só confia na família dele, então que líder é esse? Daqui a pouco vira uma monarquia. É o rei, os filhos do rei, a esposa do rei. Aí é difícil, né? Eu até cogitei, o Pablo Marçal cogitou fazer uma aliança Pablo Marçal, presidente, com Michele vice. Cara, essa é uma aliança fortíssima. Minha esposa até falou, nossa, daí eles vencem. Eles vencem, cara. Se o Pablo Marçal vier como candidato à presidência, Michele de vice e Bolsonaro mesmo inelegível, articulando, chamando a massa e o povo, puta, imagina o Pablo Marçal e o Bolsonaro viajando o Brasil num caminhão junto, cara. Você tá louco, tá bom? Então, mas o Pablo Marçal na direita, Nunes é de direita? O cara que venceu lá, apoiado pelo Caiado, é de direita? O Pimentel lá, contra a Cristina Grêmio, ele é de direita? Então, gente, o Pablo Marçal na direita, para mim o Pablo Marçal pelo menos construiu tudo com seu esforço, com as suas empresas, não sugando o povo. Seria, no mínimo, um sonho curioso ver Pablo Marçal, Michele de vice e os três viajando esse país arrastando. Ixi, ia ser um arraso. Se ia dar certo, eu não sei, mas que ia ser uma coisa de louco. Embora o Centrão tenha sido o maior vencedor, eu não vejo com tanto desespero, eu não vejo com tanta tristeza. O brasileiro, eu já falo, o Brasil não vai virar a Venezuela. O Brasil, primeiro, é muito grande, os prefeitos, os governadores, não vai virar uma Venezuela. Tem Zema, tem Caiado, tem Tarcísio. Eles podem ser ruins no seu ponto de vista? Sim, mas não vai virar Venezuela. Então, o brasileiro consegue ir vivendo, se esforçando, como eu já disse, vende um cachorro quente, vai vender brigadeiro no semáforo, vai pagando suas contas, sempre foi assim, sempre foi. Eu digo mais, está muito mais fácil viver hoje do que na época da minha mãe. Eu lembro quando eu era criança, não tinha nada do que meus filhos têm hoje, sabe? A gente tinha um par de tênis por ano. Às vezes faltava pasta de dente, às vezes faltava pó de café, sabe? Então, hoje, qualquer favelado aí tem celular, tem televisão, então a vida tá melhor. Não está maravilha? Não está, mas está melhor.
mesmo com o Centrão vencendo, com a esquerda, né, o Centrão esquerda vencendo, o que me deixa otimista é que as pessoas que votaram nesse centro-esquerda aí são pessoas que foram induzidas ao erro, acreditaram na estratégia intergaláctica do canguru de bigode, do Bolsonaro, que por elas votariam em candidatos de direita. Falta ainda informação para as pessoas, mas o sentimento das pessoas é de direita. Basta que surja bons candidatos de direita. Eu vou trazer um vídeo para vocês do Luiz Felipe de Orleans de Bragança, um nome fortíssimo para a presidência em 2026. Já disse que se o Tarcísio largar o governo para concorrer à presidência, o Pablo Marçal vem aqui, pega de lambuja o governo de São Paulo. A não ser que fique inelegível, tudo é possível, né? O Luiz Felipe de Orleans de Bragança seria um nome fortíssimo para a direita em 2026. Então, o Bolsonaro inelegível apoiando o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, poxa, basta querer, cara. Basta querer. Ah, tudo bem, querer não é poder. Não sei se eles vão querer, né, na verdade. Mas o povo é de direita, o povo é conservador, só precisa de um líder realmente de direita. O Bolsonaro estando inelegível não é o fim do mundo, porque nós temos outros candidatos. Se o Luiz Felipe de Orleans de Bragança entrar com o apoio do Bolsonaro, a direita nada de braçada, porque o Lula está derretendo. Você nem se chega até 2026. Por mais que pessoas estejam tristes, com raiva, dizendo o Brasil não tem jeito, infelizmente, a maior preocupação é o povo que está preso. Caso contrário, não seria tão ruim, né? Não seria tão ruim. Mas a gente continua trabalhando e continua tentando levar para as pessoas o que é certo realmente. E não que estratégia 5D, isso é uma maluquice, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, deixe nos comentários o que você acha de tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.